meninos e meninas, olá meu povo, professora Ana Flávia. Estamos mais uma vez aqui com as nossas videoaulas de geografia, dando continuidade ao nosso conteúdo, onde hoje vamos entender de que forma a União Soviética chegou ao fim, ou seja, qual foi o processo de declínio, de decadência do sistema econômico socialista que fez com que esse regime ele chegasse ao fim. Diante de vários conflitos que a União Soviética exercia contra os Estados Unidos e Estados Unidos contra a União Soviética, que já vimos a questão de bloqueio com relação ao sistema ser passado de um lado para o outro, e esse bloqueio foi a construção do Muro de Berlim, que passou a ser conhecido como Cortina de Ferro. Vimos também em aulas anteriores a questão da disputa entre União Soviética e Estados Unidos para se tornarem grandes potências militares, ideológicas, políticas, econômicas. Então, tinha a questão de disputa espacial, disputa, corrida armamentista, na parte do esporte. Então, ambos queriam mostrar que tinham grandes poderes. Vimos isso em aulas anteriores. E na de hoje, vamos entender por que o sistema capitalista conseguiu crescer, conseguiu expandir e dessa forma fez com que a União Soviética sofresse a sua grande queda, a sua grande crise no sistema político, no sistema econômico, que é o comunismo e o socialismo, e chegar ao fim. E aí, estão preparados para a nossa aula de hoje? Posso começar? Então, bola a todos e vamos lá. Então, recapitulando o que já vimos no decorrer das nossas aulas anteriores, para chegar ao fim da União Soviética, foi que tanto a União Soviética como os Estados Unidos eles eram aliados durante a Segunda Guerra Mundial e que após chegar ao fim a Segunda Guerra, em 1945, Estados Unidos e União Soviética começaram a entrar em conflito pela disputa da Alemanha e impor um novo sistema econômico, que era o capitalista e o socialista. Então, a partir daí, eles se tornaram inimigos. O mundo foi dividido em dois sistemas econômicos. Alguns países apoiavam os Estados Unidos com o capitalismo e outros países apoiavam a União Soviética com o socialismo. Então, do lado oriental ficou socialismo, do lado ocidental ficou capitalismo. Mesmo assim, do lado oriental sendo socialismo, tínhamos o Japão, que era um país capitalista aliado dos Estados Unidos. A União Soviética, para proteger os seus países, o seu território, levantou um muro na divisão dos países entre capitalismo e socialismo. E aí, nessa divisão de muro, a Alemanha foi o único país dividido ao meio, ficando em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Esse muro ele foi levantado com o objetivo realmente de separar os dois sistemas econômicos e impedir o sistema capitalista de ultrapassar para o lado da União Soviética, para o lado dos países soviéticos. Chegou ao fim o movimento socialista após o início da queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim do sistema soviético, da União Soviética, chegou ao fim totalmente em 1991. Então, na nossa aula de hoje, vamos entender como foi que ocorreu esse processo da queda, do fim da União Soviética. Então, nós temos aqui em cima a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em colapso, ou seja, começou a entrar em queda, em decadência, no final da década de 90. Mais uma vez, se iniciou em 1980. Final da década de 80, se iniciou em 1980, mas o ponto inicial mesmo, aquele concreto que mostrou para a sociedade que ali a União Soviética estava se esgotando todas as forças, que eles não tinham mais como reagir, foi a partir da queda do Muro de Berlim que se iniciou em 89. Essa democracia do Império Soviético estava relacionada com o desgaste do modelo comunista de governo, lembrando que comunismo era um sistema político, socialismo era um sistema econômico, implantado na Rússia em 1917 e foi difundido para os outros países do leste europeu.
Quem eram esses países? Aqueles que apoiavam o sistema socialista, o sistema comunista. O governo centralizador e coercitivo da União Soviética, a partir de 1970, foi se tornando incompatível com a realidade da globalização, da modernização tecnológica apresentada pelos países do lado ocidental. Então, a tecnologia, a modernização, a globalização fez com que a economia desses países capitalistas crescessem, da União Soviética e dos países socialistas ficassem paradas, ou seja, estagnadas, ou até mesmo começassem a cair. Então, começou a se ter essa comparação, e aí, diante disso, muitos países que eram socialistas começaram a pular para o lado capitalista, porque tinha uma grande necessidade de expandir os seus produtos, tinha necessidade de ampliar o seu comércio e de fazer com que a moeda, o dinheiro, circulasse dentro do seu território. Então, continuando nosso assunto, foi na virada da década de 70 para a década de 80 que a União Soviética visava-se na contingência de cortar gastos com relação a guerras e com outros países com relação ao modelo comunista, instalando-se assim a Cuba. O que isso quer dizer? Que a União Soviética estava numa crise financeira, então, para evitar maiores gastos, começou a cortar parcerias com países, a diminuir envios de armamentos, envios de soldados, para ter dinheiro resguardado caso fosse necessário algo que viesse a acontecer de imediato, no caso, alguma guerra, algum conflito. E aí, por conta disso, ele impôs o modelo comunista em um país localizado no continente americano, especificamente na América Central, que foi a Cuba. Então, mesmo ele estando em crises econômicas, mesmo ele perdendo força economicamente, ele conseguiu ainda ter apoio e instalar um novo sistema político em alguns países, e em um deles, Cuba. Foi nessa mesma ambiência, ou seja, nesse mesmo período, que houve uma nova eleição para o Partido Comunista Soviético. Em que ano? Em 1985, onde foi eleito Mikhail Gorbachev, um dos principais líderes da União Soviética, ou seja, um dos principais poderes dentro desse sistema comunista. Lembrando a vocês que comunismo é um sistema político, socialismo é um sistema econômico. Gorbachev ficou encarregado de promover reformas na estrutura do Estado soviético, ou seja, ele tinha que reerguer a União Soviética, ele tinha que mudar aquela situação. E assim foi feito. Gorbachev executou ações como a diminuição do auxílio a outros países comunistas. Cuba foi um dos países mais afetados, mesmo Cuba implantando o sistema político comunista. Como estava muito distante da Europa, era o único país no continente americano e ele estava isolado. Então, na visão de Gorbachev, esse país ele poderia agir por conta própria. Era um país que não tinha mais grande importância para os países que estavam localizados do lado da Europa Oriental e do continente asiático, porque ali eles eram vizinhos, ali eles eram aliados, então ele tinha como controlar aquele território. E na visão de Gorbachev, Cuba já não tinha, porque era um território mais distante, então os gastos para lá eram maior, porque precisava enviar mais soldados, mais armamentos, ter que proteger o território, porque era um território cercado por países capitalistas. Então, na visão dele, era um território que não tinha mais grande importância e que se ele fosse tomado para os países soviéticos que estavam na Europa e na Ásia, não teria tanta importância porque o território era maior. Ele planejou e executou a retirada das tropas soviéticas de combate no Afeganistão, abrindo mão, assim, daquela região. Então, ele percebeu que a região também do Afeganistão, para ele, era uma região que ele gastava mais e não tinha grandes lucros, ou seja,
ele não tinha retorno, então preferiu abrir mão desse território e aquele dinheiro que ele gastava em Cuba e no Afeganistão, ele resolveu investir na fronteira dos países soviéticos. Ou seja, essa ideia, na visão de todos, foi positiva. Além disso, Gorbachev também, deixa eu alterar aqui a cor, também tomou a iniciativa de firmar acordo com os Estados Unidos para destruição em conjunto de certo número de ogivas, que eram as armas nucleares, pondo fim a uma principal característica, a principal guerra, que era a Fria e a corrida armamentista. Olha só a ação de Gorbachev. Ele levou a proposta para os Estados Unidos, ambos com ogivas nucleares, ou seja, armas nucleares. Ele levou a seguinte proposta: vamos destruir nossas armas nucleares, vamos pôr fim à Guerra Fria, ou seja, não vamos mais fazer parte desse confronto, ou seja, vamos acabar com essa guerra, que de certa forma ela é verbal, ela é tecnológica, mas ela não é física, ou seja, não tem um combate concreto. E vamos acabar também com a corrida armamentista. Cada um fica no seu território, cada um fica com seu sistema econômico, com seu sistema político. Foi essa a proposta que Gorbachev levou para os Estados Unidos. Aqui nós temos a foto que representa, ou seja, a foto do presidente, do líder russo da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Nós temos a foto dele. Ele assumiu o governo em meio à grave crise econômica com a intenção de realizar reformas políticas, que eu já mencionei a vocês, e uma dessas reformas foi acabar com o patrocínio, com a parceria com Cuba e com o Afeganistão, que na visão dele eram territórios que eles gastavam muito e que não tinham nenhum retorno. Ele também começou a colocar outros programas em prática, e um deles, a perestroika, como a gente chama, que significa reestruturação. Reestruturação de quem? Da União Soviética, com o objetivo de promover mudanças na economia e na sociedade. Além da perestroika, também teve a glasnost, que significa transparência. Então, os dois planos de ação, as duas frentes de ação de Gorbachev foi a reestruturação e a transparência. E o que significava essa ação da transparência, esse plano? Que o lado político, ele pretendia romper a tradição permitida aos dirigentes de tomar decisão sem levar em conta o que a sociedade pensava a respeito. Ele já tinha uma visão mais aberta, ou seja, uma mente mais aberta. Então, essa ação de transparência, ele queria que, em vez de os dirigentes, os políticos, os líderes tomassem a decisão por conta própria, ele levou essa ação para o povo ajudar a decidir. Então, aqui a gente pode dizer o seguinte, que Mikhail Gorbachev, ele estava impondo características do sistema capitalista dentro do sistema socialista? Sim, porque a partir do momento que ele pedia a opinião do povo, ou seja, o povo tinha direito de decisão, o direito de decidir, de votar, de dar sua opinião, o sistema comunista, que impedia tudo isso, ele acabava ficando de lado. E que tudo isso quer dizer, essa ação de reestruturação e de transparência, que a intenção de Gorbachev era modernizar e estruturar a economia e a sociedade, promovendo assim uma abertura de política, sem abandonar o sistema socialista. O que isso quer dizer? Que a União Soviética poderia sim continuar com seu sistema socialista, ser comunista, mas em contrapartida ele poderia adotar regras capitalistas, ou seja, fazer parcerias comerciais, porque a economia precisava voltar a crescer, a sociedade precisava voltar a ter uma perspectiva de vida, e se a União Soviética continuasse fechada apenas com seu mercado interno, ela iria entrar em decadência e não iria se expandir economicamente e nem tampouco continuar sendo uma das grandes potências. E aí o plano dele internacional. No novo plano internacional, o governo renunciou à corrida armamentista
Isso quer dizer que ele acabou com a disputa com os Estados Unidos sobre a questão de quem tinha mais poder de armas. Lembrando a vocês que Gorbachev levou essa proposta para os Estados Unidos de eles acabarem com as bombas nucleares. Ele propôs a desativação dessas armas nucleares. Como não houve acordo com os Estados Unidos, o arsenal bélico continuou ativo. Olha só, a União Soviética levou a proposta para os Estados Unidos. Vamos acabar com as nossas armas nucleares, vamos pôr fim à Guerra Fria, vamos acabar com essa disputa, porque pode gerar um transtorno caso a gente utilize nossas bombas não só para o país, mas sim abrangendo todo um continente. Então vamos pôr fim a isso. Estados Unidos não aceitou. Como ele não aceitou, a União Soviética continuou com o seu arsenal bélico, ou seja, suas armas nucleares guardadas. E essas armas eles têm até hoje, essas bombas nucleares. Hoje, que corresponde o território da Rússia, porque a União Soviética, quando chegou ao fim, o seu território foi dividido em vários países, e um deles é a Rússia, que é considerado o principal território que tem essas armas bélicas, essas bombas nucleares, e fazem testes constantemente, até hoje. Porém, essa postura do governo soviético significou um armatístico, ou seja, um cessar-fogo temporário da Guerra Fria. Ele teve essa atitude, mostrando que a União Soviética não queria entrar em combate com os Estados Unidos, que poderia chegar ao fim ali. Mas como os Estados Unidos não concordou, a União Soviética estava ali preparada. Caso fosse ter a guerra, estava preparado, tinha suas armas, tinha tudo planejado, tinha tudo controlado, esperando apenas um ataque dos Estados Unidos. E diante de todas essas ações, o que aconteceu com a União Soviética? Ela acabou chegando ao seu fim. E como ocorreu essa decadência? Vamos observar. Dissolvida em 1991, ou seja, chegando ao fim total, no governo de Mikhail Gorbachev, a União Soviética deu lugar à União de Repúblicas, que iniciaram suas lutas por democracia e governos liberais. Por que repúblicas? Porque o território que pertencia à União Soviética, ele foi dividido entre países. Vimos esses países no decorrer das nossas aulas. Então, nós temos Rússia, Lituânia, Azerbaijão, Armênia, Letônia, Tadiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uzbequistão, entre outros. Foram 15 países, ou seja, 15 repúblicas. Um território da União Soviética, depois de chegar ao fim, ele foi dividido em 15 nações, ou seja, 15 territórios. Na década de 1980, o mundo foi surpreendido por um conjunto de distúrbios na União Soviética, que evidenciava a falência desse Estado, ou seja, o seu desmonte. Quando eu falo de desmonte, é exatamente isso. A União Soviética não tinha mais condições financeiras, econômicas de controlar o seu território, de ajudar os países soviéticos, aqueles países que lhe apoiavam. Por quê? Porque como o seu mercado ele era fechado, era um mercado interno, então o dinheiro ele circulava dentro do território e ele não lucrava, ou seja, era apenas aquela quantidade de dinheiro. E como saía muito para ajudar os países que apoiavam a União Soviética, então só tinha saída de dinheiro, não tinha entrada. A separação das repúblicas, mais uma vez, que foram 15 repúblicas, formaram o Estado Soviético, começaram a se separar, começaram a se dissolver. Primeiro foi a Letônia, depois Lituânia e depois Estônia. Foram os 3 primeiros países a surgirem. Logo após 1991, a União Soviética passou a ser desmembrada completamente. Então, o que isso quer dizer para vocês? Que no período de decadência da União Soviética, 3 países perceberam que o que estava acontecendo, a crise econômica, e pularam fora, que foi Letônia, Lituânia e Estônia. Então, já saíram 3 territórios da União Soviética. E em 1991, quando chegou ao fim totalmente, todo o território foi dividido em outras nações, formando-se um total de 15 países ou 15 repúblicas.
E após esse processo de decadência total da União Soviética e a divisão das repúblicas, e agora a gente vai ver alguns desses países que fizeram parte dessa divisão do território da União Soviética, como eles eram durante o período socialista, período comunista, e como eles ficaram após saírem desse grupo e se tornarem repúblicas. Então, podemos observar que, na primeira imagem, a Polônia. Lembrando a vocês que esse país que nós estamos analisando é a Polônia, das 15 nações, das 15 repúblicas que fizeram parte da desinstituição do território da União Soviética. As cores da bandeira da Polônia têm origem no escudo do país. Quais são as cores? Vermelho e branco. O branco representa a águia, que está de branco, enquanto o vermelho representa a cor do fundo escuro. O que isso significa? O branco, a paz, o vermelho, o combate, o sangue derramado. Aqui no período do socialismo, quando a Polônia pertencia à União Soviética. Já na bandeira de baixo, foi após essa divisão. Então, o que eles tiraram? Resolveram tirar a águia, resolveram tirar o escudo e deixar apenas a bandeira com as duas cores, branco e vermelho. Por quê? Porque aí simbolizava um novo sistema econômico, uma nova história. O Sindicato de Solidariedade foi reabilitado e, em conjunto das reformas realizadas em 89 e 90, incluíram o multipartidarismo. O que isso significa? Começaram a aparecer vários partidos. Então, em vez de ser só um, começaram a se ter vários, e aí o povo começou a ter direito de votar, a decidir quem iria assumir os cargos políticos. O nosso segundo país de análise é a Hungria. A cor vermelha simboliza a força, lembrando que é a nossa primeira bandeira aqui, ó, que é a bandeira antes do país se tornar independente, ou seja, a primeira bandeira ainda é quando ele fazia parte da União Soviética, dos países socialistas, dos países comunistas. O branco simboliza fidelidade e o vermelho e o verde simboliza esperança. Mais uma vez, a cor vermelha simboliza força, o branco fidelidade e o verde esperança. Aí o que aconteceu? A bandeira ela sofreu uma modificação. O símbolo que tinha no meio da bandeira, ele deixou de existir, ou seja, ele foi retirado. Então, o Partido Comunista se renovou e adotou o nome de Partido Socialista, uma ampla privatização da economia e abertura para a entrada de capital estrangeiro, levando assim o país a se aproximar de um bloco capitalista. Olha só, politicamente socialista, politicamente comunista, mas quando se fala de economia, ele já abre o mercado para um sistema capitalista, ou seja, a Hungria, a partir do momento que se tornou independente, que se tornou uma nova república, passou a fazer parcerias comerciais com outros países. Assim, a moeda ela podia circular. Então, tinha o mercado interno e o mercado externo. Aqui nós temos um outro país também que fez parte dessa divisão do território da União Soviética, a Bulgária. No final da década de 80, líderes reformistas guiados por Gorbachev subiram ao poder. Foi quando ele foi eleito representante da União Soviética. E em 1991, as eleições foram vencidas pela União das Forças Democráticas, encerrando assim um período comunista no poder, ou seja, o período de ditadores, período de imposições, onde as pessoas não tinham direito de respirar, de ter a sua opinião, de serem livres. E a Bulgária, que é um ex-país comunista, entrou para a União Europeia em 2007. Olha só a modificação no sistema econômico, a modificação no sistema político. A Bulgária, que era comunista, que era socialista, a partir de 91, começou a implantar um novo sistema econômico, o capitalista. A sua economia cresceu tanto que os países da União Europeia receberam a Bulgária como um aliado economicamente. Então, nós temos qual diferença na bandeira? O símbolo ele foi retirado,
símbolo que representava o comunismo, e a bandeira ficou apenas com as suas cores, branco, verde e vermelho. O que cada um simboliza? Verde simboliza a fidelidade, o vermelho simboliza a força e o branco simboliza a liberdade. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Fiquem atentos às instruções sobre atividade no CLES. Entreguem essas atividades no prazo correspondente. Não deixe ultrapassar essa data que vai estar lhe informando lá no CLES. Por quê? Cada atividade ela tem uma pontuação. Então, caso você entregue atrasado, você não vai receber a pontuação correspondente. Então, fiquem atentos a isso. Qualquer dúvida que surgir, podem tirar lá no CLES, que estarei esperando vocês. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro e tchau, meu povo!